Olá, mamães e papás! Hoje vamos falar acerca de como ajudar os nossos filhos a lidarem com parentes tóxicos. Alguém na família que traz toxicidade para a relação ou para a família. For Baby's Brain. Então vamos falar o que é um parente tóxico. Toxicidade não é a mesma coisa que eu achar uma pessoa chata. Ok? Vamos distinguir uma coisa ou não gostar de uma pessoa porque ela tem esta ou aquela característica. Os parentes ou as pessoas tóxicas são pessoas que têm algumas características que eu vou explicar aqui. Então, a primeira delas, regra geral, são pessoas que nos deixam, depois de sair da nossa beira, são pessoas que nós sentimos que ficamos pior do que o que estávamos antes. São pessoas que estão sempre a criticar. Criticar o cabelo, criticar a saia, criticar isto, criticar aquilo. Estão sempre também a dar opinião. Devias fazer assim, devias fazer assado. E se não fazemos as coisas como essa pessoa nos dá a entender que seriam as coisas corretas, então são pessoas que às vezes até amuam, ficam zangadas por não tomarem as rédeas da nossa vida. Regra geral, são pessoas, às vezes crianças, que também tiveram pais tóxicos e que têm uma tendência a repetir este funcionamento. Por isso que nós, enquanto pais, podemos alterar esta transgeracionalidade e podemos ser o elo que vai quebrar esta toxicidade de avançar. Mas muitas vezes são abusivas na relação, ou seja, são pessoas que, por exemplo, têm planos para o outro, de se formar porque não se formaram, ou de criar um negócio porque eles não conseguiram fazê-lo. E, regra geral, criticam, humilhando, do género, se a criança não tira boa nota, pois se calhar vai ser burro e não vai conseguir entrar para a faculdade quando devia estar a estudar muito para entrar na faculdade. São pessoas sempre muito necessitadas, precisam sempre muito de si. Estão sempre a solicitar para isto e para aquilo e para o outro. No fundo, invadem completamente, é como se tingissem a vida da outra pessoa. E às vezes nós temos parentes assim, inclusive podemos ter a mãe ou o pai tóxico para a criança. Ou seja, a pessoa que invade desta forma o papel que a criança vai ter na sua vida. E, portanto, devemos não só ler os sinais nas crianças de que estão a ter alguém abusivo, que até pode ser, por exemplo, um professor na escola, alguém que seja tóxico na relação com a criança, e ajudá-las também a lidar com isso. No fundo, toda a pessoa que causar algum tipo de fratura, quer na autoestima, no autoconceito, no desenvolvimento de base da personalidade da criança, é uma pessoa tóxica para a criança. Que sinais é que nós devemos estar atentos nas crianças que eventualmente nos mostram que estão a sofrer numa relação tóxica? São crianças que podem começar a parecer mais distantes do que o que estavam. São crianças que não querem ir a determinados sítios. Imaginemos que a pessoa tóxica está na escola. Então são crianças que começam a dizer que não querem ir à escola, sem nenhuma razão aparente. Podem também tornar-se muito mais escola, andarem muito mais colados a nós, à nossa volta, a pedirem mais atenção, mostrarem mais fragilidade. Podem eventualmente também tornar-se um pouco mais agressivas do que aquilo que nós estávamos habituadas. São crianças que eventualmente perdem gosto pelas coisas que gostavam de fazer, ou seja, parecem não tão interessadas e, portanto, vão-nos dando estes sinais de que alguma coisa na vida delas, alguém está a invadir negativamente a sua relação e, portanto, está a criar aqui toxicidade no seu desenvolvimento. O que é que nós, enquanto pais, deveríamos fazer? Em primeiro lugar, no fundo, nós temos é que empoderar a criança face àquele adulto. Regra geral e por educação, aliás, a nossa cultura promove esta toxicidade. O que nós muitas vezes fazemos é que se está algum adulto a reclamar com a criança ou a fazer algum reparo ou a humilhar, às vezes, nós educadamente, às vezes até reforçamos ou então não retiramos a criança do local. E então nós temos aí que dar-lhe alguma capacidade de regular a relação, ou seja, não
subscrever, não defender os adultos, não fazer nada com que a criança sinta que está ainda numa posição mais desfavorável. Mas é importante também falar com a criança e explicar-lhe que percebe que esta pessoa lhe está a fazer mal e que não vai deixar que isso aconteça e tomar medidas específicas para. Por vezes temos que nos afastar dessas pessoas, temos que criar limites muito claros entre nós e essas pessoas para que não sejam os nossos filhos a sofrer com isso. Não se esqueçam de subscrever, carreguem aqui no sininho e assim vai ficar sempre a saber quando nós lançamos um vídeo novo, que por acaso é todas as semanas. Se não quiser ver vídeos e preferir ouvir, temos o nosso podcast que pode ouvir no carro, quando vai fazer uma caminhada, quando está mais disponível para ouvir estas coisas acerca dos desafios da parentalidade. Ajude-nos também a chegar a mais pais e sabe que quantos mais comentários, quantos mais likes, quanto mais visualizações tivermos aqui no canal, mais o YouTube vai entender este conteúdo como sendo um conteúdo importante e vai apresentá-lo a mais pessoas com as mesmas características das suas. Por isso, se acha que alguns pais que conhece poderiam gostar de ouvir o nosso canal, então envie, partilhe, recomende. Ouçam os vossos bebês e sejam felizes.